Oi, gente. Se você teve o trabalho de ir lá consultar a seção comunidade do canal recentemente, você vai notar que eu falei que eu estaria impossibilitado e afastado do YouTube até os dias 26 e 27 desse mês. Agora essas questões profissionais que me levaram a me ausentar aqui do YouTube foram resolvidas e eu acho que eu já posso comentar um pouco melhor a respeito. Então, o que estava realmente acontecendo nesses dias? Na verdade, eu estava filmando uma série com o pessoal da Mosato Produções, mas para falar deles eu também preciso falar na devida profundidade de uma historinha talvez um pouco longa. Antes de eu contar essa história, eu também tenho que fazer alguns esclarecimentos sobre o que é a empresa e sobre como é que ela funciona. Mosato Produções é, como o próprio nome diz, uma produtora destinada ao público cristão brasileiro. Então ele já tem produzido, já faz alguns anos, séries com uma pegada mais gospel, né, para um público mais gospel mesmo, né, assim, por assim dizer. Eu tomei conhecimento deles, na verdade, no ano passado, mas a empresa já tem produzido coisas nesse sentido, né, de filme, de série e esse tipo de coisa já tem algum tempo já. E olha, eu devo dizer, a primeira impressão que eles me passaram não foi lá das melhores, mas é isso aí que a gente precisa falar em maior detalhe. O Mosato frisa principalmente da oportunidade para pessoas que nunca tiveram contato ou experiência pessoal ou profissional, propriamente dito, com as artes cênicas, né? A intenção deles, principal, é revelar talentos já vindos desse tipo de público, sejam como influencers, como atores, como modelos, talvez, esse tipo de coisa. Mas acho que até mesmo pela própria legislação do nosso país, isso acaba querendo dizer que a Mosato também não pode remunerar atores que não tenham uma licença específica para atuação, o famoso DRT, que é concedido pelo SATED de cada estado. O SATED, por sua vez, ele é subordinado ao Ministério do Trabalho, e aí entra toda uma burocracia, cada SATED opera de um jeito diferente, enfim, eu posso falar isso em um detalhe também com um outro vídeo, acho que isso não é tanto assim um assunto que a gente quer ouvir aqui hoje. E aí acaba que a empresa tem que, na verdade, acabar cobrando dos seus próprios atores para produzir essas produções. Isso quer dizer que na prática é meio pagar para trabalhar? Em termos simples até é. Mas essa é uma oportunidade que essas pessoas têm de talvez se experimentarem nas artes cênicas, talvez se descobrirem como talentos, né, nisso. Isso acontece bastante, tá, gente? Muita gente que hoje é um ator com muito renome por aí, ele começa bem despretensioso, né? Isso costuma acontecer muito. Também é uma oportunidade deles fazerem tudo isso, né, de se descobrirem, se experimentarem num ambiente mais seguro, com profissionais competentes, com gente selecionada, sem ter que passar necessariamente por anos de preparação para vir se tornar um ator profissional e legalizado e diplomado e tudo bonitinho no processo, para só depois você vir e descobrir que você não gostava disso de fato. Eu não acho muito ético ficar aqui discutindo, né, mencionando quanto exatamente eu paguei, quanto que foi o valor pago disso daí, porque as pessoas vão medir isso de uma maneira diferente. Mas eu posso dizer que, olha, a quantia paga, né, para cada um, para entrar nessas produções, é um valor acima de um salário mínimo, mas não tanto assim. E outra, mesmo cobrando, ainda assim, nas duas produções em que eu trabalhei com eles, o total de gente se disponibilizando para atuar nessas produções foi na casa de centenas de atores. Então, se você colocasse algo que fosse mesmo uma remuneração simbólica para isso, olha, eu suponho que a gente ia ter, na verdade, sei lá, múltiplas vezes de toda essa quantidade de gente. E isso acaba provocando dificuldades proporcionais também. Porque se você tem mais pessoas, você quer dizer mais texto, mais cenas, mais fala. A logística vai ser mais difícil, você vai ter mais desistências, o que vai demandar mais substituições, mais reescalação, mais trabalho para todos os membros da produção. E bem, eu posso dizer que com lugar de fala, viu, cara, as coisas já foram bem difíceis do jeito que já foram. Então você colocar mais gente nisso aí ainda, aí sim vai complicar ainda mais. Enfim, eu compreendo quem considere errado o jeito em que a Mosato opera. Eu considero faz sentido esse argumento, sim. Porém, né, eu não posso argumentar o esforço e a competência dos membros da equipe da produção. E sobre isso, aí sim, eu preciso contar um pouco da história deles lá do ano passado.
Bom, em outubro de 2025, eu tive gravando com eles lá em Araçariguama, uma cidadezinha lá do interior de São Paulo. Bom, daí que de lá pra cá, né, eu tive a oportunidade de conversar com alguns membros mais experientes da produção. E aí a gente chegou à conclusão de que Araçariguama foi um episódio em que tudo que podia dar errado, deu. E até coisas que não podiam dar errado, deram. E também vários imprevistos aconteceram. Pra quê? Pra darem errado. Espera aí que eu vou explicar. Bom, a imensa maioria desses problemas, né, ela na verdade não veio da produção da Mosato. Eu conversei com o pessoal da Mosato e realmente, né, vi que esses problemas vieram, na verdade, da organização do lugar em que a gente gravou lá em Araçariguama. Né, ela era uma espécie de um sítio ou um aras que as pessoas passaram a alugar para eventos, né, mas eram eventos curtos, né, tipo festa, casamento, festa de aniversário, alguma coisa assim nesse sentido. Bom, mas e daí, né? O problema é que eles tentaram fazer um negócio que eles nunca conseguiram fazer até então, né, cara? Que era um evento mais longo, com mais tempo, né, de hospedagem. Daí, inclusive, eles falaram que eles vão ceder espaço para alojamento lá para os atores. Epa, deixa eu consertar aqui minha câmera. Lá que eles iam, né, liberar hospedagem para atores, com refeição e tudo mais. E aí, né, não, isso soa interessante, né? Soa interessante para todo mundo, para Mosato, para o elenco também, né? Que a gente não ia ter que procurar um alojamento, né, fora disso tudo. E você ter tudo num pacote só, olha, parecia uma ideia legal, né? Bom, enfim, o lugar que havia garantido ao Mosato até a data da gravação, ele falou que até essa data prometida, alojamento ia estar pronto, né, que a gente ia ter banheiro, privacidade, Wi-Fi, né, eletricidade e tudo mais, né? Tá legal, né? A gente teve que pagar isso tudo aí adiantado, inclusive. Quando a gente chegou lá, olha, o cenário era bem deprimente, viu? Sem falsa ironia aqui. Os banheiros mais bem acabados estavam em processo de construção. E eu tô sendo muito bondoso com essas palavras aí. A maioria deles não tinha nem vaso sanitário. Imagina aí, né, como é que tá o resto da situação. E chuveiro aquecido, vai sonhando. No máximo a gente tinha um cano que saía água, e olha lá. Ah, mas as refeições são pagas também no pacote adiantado, né? Poxa, é um lugar que tem buffet. Você imagina assim, pô, pelo menos a comida vai ser boa. Não. Eu conversei com várias pessoas lá, né, do elenco, da produção, tudo mais. Porque que não, se de repente a comida ela não tá boa pra mim só, né? Mas tem gente que gosta, né? Não, cara, ninguém do elenco inteiro, ninguém com quem eu conversei, das dezenas de pessoas com quem eu conversei, achou a comida sequer suportável. Pra você ter ideia de como é que tava ali. E isso assim, de nenhum prato, de nenhum dos dias que a gente ficou lá. Para completar a experiência para o elenco, o local também não admitia a devolução do dinheiro, mesmo em pagamento adiantado. Vejam só, né? Por que será que eles têm essa preocupação, né? E aí, mesmo tomando esse, digamos, calote, né, eu paguei meu pacote inteiro mesmo, mas para evitar mais dores de cabeça, eu acabei saindo de lá mesmo e pedi um check-out logo no primeiro dia. Aí eu arrumei um outro hotel lá e tal, foi um gasto a mais que eu tive que ter. Mas olha, acabou sendo né, uma despesa até necessária. Eu fiquei num hotel, lá de Araçariguama ali ainda, esperando pela ordem de gravação, para saber quando é que eu ia gravar tal. Mas acabou que ela nunca veio nenhuma ordem para o meu episódio. Conversando dessa vez aqui agora, que eu tive lá com o pessoal da Mosato esse ano, eles falaram que assim, a própria organização também sabotou demais a produção da Mosato. Ela cortou o Wi-Fi, cortou acesso à eletricidade, enfim. Foi pesado lá. Bom, enfim, foi uma experiência bem ruim, para dizer o mínimo. O trauma ficou. Mas aí, quando eu voltei lá de Araçariguama, mesmo sem ter gravado, a produção da Mosato entrou em contato comigo e, pelo visto, com todo mundo que também estava nesse mesmo episódio e acabou não gravando nada. Eles falaram o seguinte: olha, a gente então vai deixar uma próxima oportunidade aí para vocês gravarem, sem custo adicional, uma próxima produção da Mosato, ou seja, vão estar escalados para ela. E aí, tá, o tempo passou, o ano virou. E aí esse ano eu fui lá meio que com, pô, será que vale a pena mesmo? Será que o lance vai se repetir? Bom, e daí que, honestamente, eu também não tô lá em muita situação de ficar recusando o trabalho, né? Então você ter a oportunidade de você se mostrar
como ator, como dublador, como ator de voz, para qualquer público que seja, poxa, para mim já vale muito a pena. Então acabou que eu deixei, né, para a última hora mesmo, eu fiquei remoendo muito essa possibilidade. Será que vai ser igual a produção lá de Araçariguama? Não sei. Pô, mas não estou em muita situação de recusar trabalho, né? Então lá vou eu, decidi quase em cima da hora mesmo, garantir minha vaga. E fui lá, as gravações seriam do dia 21 ao dia 26. Então no dia 20, né, eu deixei aqui as minhas Minas Gerais para ir para uma cidade também no interior de São Paulo chamada Itapecerica da Serra. E aí fui lá de ônibus até São Paulo e, segundo o aplicativo do Uber, demoraria 1 hora da rodoviária de São Paulo até o Airbnb que eu tinha alugado em Itapecerica, né, de Uber. Né? Aí eu, tá, 1 hora é tranquilo. E daí que, né, em São Paulo parece nada ser tão tranquilo assim. Acabou que a gente demorou, na verdade, 2 horas de viagem bem engarrafadas. Bom, o lugar que eu me hospedei lá no Airbnb foi um lugar de um acesso meio difícil, né? Mas um lugar muito mato, muita natureza e tal. Para quem curte, é uma experiência bem legal. Mas assim, eu só achei assim, tipo, para sair da onde eu tava pro local da gravação, por exemplo, poxa, foram. É até engraçado isso, porque eu tô numa área rural, uma estrada de chão, tudo mais. É uma área com acesso até argumentativamente difícil. E aí eu tenho que sair de um lugar assim para entrar na cidade, para acessar uma outra zona rural, uma outra estrada de chão, para aí sim chegar no lugar da gravação. Mas pelo que parece também isso não era um problema tão frequente, tão raro assim, tão tenso assim. Tanto que os próprios motoristas de Uber também não se incomodaram tanto com isso. Bom, de toda forma, eu acabei chegando em São Paulo e um pouco mais tarde do que isso, no final do dia 20. Já era tarde da noite quando eu cheguei lá. Não muita coisa depois disso, então acabei chegando lá no meu Airbnb e não deu tempo de fazer muita coisa durante o dia 20, né? Só, sei lá, bater o texto mesmo e pedir um iFood. Aí tô eu aí, ó, fazendo um lanchão aí. Aí foi só estudar o texto e pro episódio que eu tava escalado, né? E encerrar o dia e esperar a ordem de gravação lá pro dia seguinte. Bom, oi gente, hoje é dia 21 de março. Eu tô aqui ainda no processo de acordar. Eu recebi ontem a notícia de que algumas pessoas do elenco não puderam vir, não puderam se organizar de uma maneira legal para chegar aqui no dia combinado para as gravações. E aí a produção pediu, né, então, que algumas pessoas se voluntariassem para substituí-las nas gravações. Bom, acho que esse vai ser o meu caso, né? Eu conversei com a produção. Devo estar lá no local de gravação lá pelas 3 da tarde, por aí, para dar tempo de ensaiar, né, passar o texto, essas coisas, e já gravar ali durante a noite. Vamos ver como é que isso vai ser. Bom, devo falar mais com vocês aí ao longo do dia também, né? Vamos ver. Bom, é isso, gente. Vamos ver como é que a gente vai se sair lá. Aí vocês estão vendo imagens do local. Muito bonito o lugar, muito mesmo. E também imagens dos outros atores com quem eu ia contracenar. Esse núcleo do episódio era um pessoal bem jovem, mas todos mesmo, muito dedicados, gente que veio com garra, com pegada, e isso tudo é muito legal também. Foi muito legal trabalhar com esse pessoal. Como todas as nossas gravações nesse dia foram à noite, a gente saiu da locação até que bem tarde, né? Oi, gente, então. Agora acho que são meia-noite e alguma coisa aí ainda. Encerrando o dia 1 de gravação na Pomozato. Gravei uma cena como substituto de um ator lá do episódio 5 da série. Mas olha, muito feliz com o resultado. É muito legal ver o elenco se esforçar tanto assim. E nossa, eu tô muito cansado agora. Extremamente necessitado de um banho e, igual brinquei lá com o pessoal do elenco, eu não vou nem dormir hoje, eu vou entrar em coma mesmo. E vamos lá, vamos esperar agora o que reserva a gente no dia 2, né? Vamos lá ver se a gente vai ter uma nova escala. A escala do dia ainda deve chegar e ainda durante a madrugada. A produção instruiu a gente para acordar cedo no dia 2 e vamos ver o que acontece, né?
A escala do dia 2 eu também acabei só pegando gravações internas noturnas, mas isso me deu o dia livre para passear pela cidade, que eu gostei bastante de conhecer. E também, como eu estava num Airbnb, isso quer dizer que eu também precisei comprar as comidas para minha estadia. Como eu não sabia quantos dias eu ia ficar, já que eu podia terminar antes e voltar para casa mais cedo, eu resolvi comprar o suficiente para uns 2 dias. Gente, então aqui na locação, pessoal aqui do elenco do episódio 5 lá atrás, olha só. Então, terminando aqui agora, 2 e pouquinha da manhã, segundo dia de gravação aí da série, elenco muito dedicado, gostei bastante de trabalhar com eles. Povo, elenco jovem, tá aí com muita TP pra gastar aí ainda. Olha lá, tem gente lá atrás lá também, ó. Pera aí, ó. Vamos mostrar isso aqui tudo, ó. Vamos dedar todo mundo que tá aqui trabalhando até tarde. Que é isso aí, né, gente? Vida de ator é fácil, né? Vai vendo. Mas estamos aí, cara, né? Hoje foi um dia legal, produzimos bastante. Deu pra adiantar bastante a produção. E lembrando, né? Esse aqui não é o episódio que eu tô escalado, eu tô aqui de reserva. Tô substituindo um outro ator aqui. Mas sim, foi uma oportunidade muito legal. Deu pra aprender bastante, mostrar um pouquinho também do que a gente tem aí pra oferecer pro mercado. É isso aí, gente. Tamo aí. O terceiro dia não foi, na verdade, um dia de gravação, eu não fui escalado. Mas nem por isso também eu fiquei parado. Enquanto eu conhecia a cidade lá no dia anterior, eu notei algumas placas de trânsito que apontavam para um tal de Kinkakuji. E sim, eu sabia que o Brasil tinha uma réplica do Templo de Kyoto, mas não tinha me tocado que ele ficava aqui, em Tapecerica da Serra. Então, aproveitando que eu estava com tempo livre, eu fui lá conhecer. E olha que passeio maravilhoso! Desde a entrada, o Kinkakuji é uma experiência exemplar de paz e harmonia budistas. Segundo a moça que me orientou lá na entrada, o templo é usado principalmente pelas famílias de descendência japonesa como lugar para piqueniques e repouso nos fins de semana. Então, visitá-lo num dia útil fez com que ele ficasse bem silencioso e tranquilo o caminho todo. Mas a atmosfera dele continua sendo fantástica. A impressão honesta que eu tive é que se trata de um lugar onde você vai relaxar e se desestressar. Querendo você ou não. E ele também foi palco para várias produções cinematográficas recentes, desde séries da Netflix e até videoclipes de artistas bem famosos. Assim como no templo original, a réplica brasileira também é local de descanso para as cinzas e atúmulos familiares de diversas famílias de origem japonesa. Eu não vou mostrá-los aqui por acreditar que isso se trata de algo de foro mais íntimo, mas eu até achei um túmulo de uma família Hayashi por lá. Será que são parentes meus? O templo também fornece esses saquinhos de ração caso você queira alimentar as carpas, e eles têm lagos, no plural delas. O lago maior é também esse que fica mais próximo ao templo, e me senti honrado em ter a visita ilustre dessa tartaruguinha que veio ver o que estava acontecendo. Além de ser um lugar bastante importante para toda a colônia japonesa aqui no Brasil, o templo Kinkakuji é sem dúvidas um passeio muito legal. Somando não apenas a arquitetura do prédio principal, mas também o seu valor para os descendentes nipo-brasileiros e toda a sua cultura, conhecer tudo isso, esse importantíssimo pedaço da história do nosso país, pelo acessível preço de apenas R$ 5, fizeram valer e muito a pena ter passeado por lá. Bom, pelo menos para mim. Mas, como eu vim aqui a trabalho, também não passei tanto assim. Já de volta para o Airbnb e esperar a ordem de gravação para o dia seguinte. Bom, então, vamos lá. Hoje, dia 4 de gravação, dia 3, né, pra mim. Estamos gravando o episódio 3 aqui hoje. Confesso que podia ter acordado melhor, viu? Mas chegamos aqui cedo, vamos começar a trabalhar hoje de manhã. Vamos lá gravar hoje episódio 3, tem algumas cenas aí com o Danilo. Vamos ver aí ainda, né? Eu não comecei a ensaiar com o grupo, mas vamos ver o que esse pessoal novo aí tem a oferecer. Bom, gente, né, então... Acontece que eu tinha achado que tinha cumprido todas as gravações por dia, que tinha fechado já o meu dia aí na diurna, tinha encerrado já as gravações das cenas do episódio 3, mas eis que eu já estava de volta no Airbnb, já estava lá desde umas 6 e pouquinho aí da tarde. Umas 7 alguma coisa, né, recebo mensagem da produção de que algumas cenas foram promovidas, agora para a noturna aqui de hoje. Então fui lá, né, tive que sair lá de onde eu tava, vim pra cá pra locação de novo, e cá estamos nós, agora mais de meia-noite, estamos aqui ainda na espera pra, né, poder prosseguir com o trabalho,
Mas seguimos aqui ainda firmes e fortes aqui na gravação. E vamos lá. Bom, pelo menos não sou só eu não. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também como é que tá o negócio aqui. Aí, ó, saca só, já tem gente ali esperando pra gravar. Tem mais elenco espalhado por aí. A gente tá tentando ficar aqui mais juntinho também, né? Do lado mais iluminado. Fugir um pouquinho do sereno, ficar aqui no coberto. Lá longe também já tem gente ou gravando, ou preparando para passagem de cena. Estão vindo ali os rebatedores, o pessoal da produção lá longe. É isso aí, gente. Vida de ator é moleza, tá? Vai nessa. Aqui, olha só, tarde, na noite. Tem gente lá gravando, cena lá ainda, fazendo captação de áudio. E a gente tá aqui, né? No escuro, no frio, né? Mas estamos trabalhando, estamos aí, estamos que estamos. Oi, gente, agora quase 9 e pouquinho da manhã. Só agora que a gente conseguiu terminar todas as gravações aí, episódio 3 e episódio 5 finalmente terminados. É isso aí, vamos voltar pra casa e ainda vou ter mais trabalho de casa pra fazer lá. Acabei de receber aqui notificação também da produção, eu vou ter que fazer as falas de narrador da série. E é isso aí, agora é só passar, né, na minha estadia. Vou só juntar minhas coisinhas e começar já o caminho de volta para casa agora. Mas sim, muito legal, muito bom estar aqui. Agradeço imensamente a oportunidade, muito bom, né, estar trabalhando com esse pessoal todo. Profissionais extremamente competentes, tanto da Mosato quanto, né, o pessoal da produção. E é isso aí, gente. Trabalho ter encerrado é um sentimento muito bom, é muito legal você ter essa sensação, né, de dever cumprido. Bom, gente, então, né, apanhado final de toda essa experiência, né. Bom, em primeiro lugar, foi muito bom ver o que é de fato a Mosato trabalhando em condições plenas, sem ela ser atrapalhada, né, por forças externas, sem nenhum grande problema no caminho dela. Realmente é maravilhoso e também é muito bom você pensar assim, né, pelo menos na minha experiência, você vir de um lugar tão traumático quanto foi 2025, para isso que a gente conseguiu fazer já em 2026, então você para pensar assim, né, meu Deus, esse povo em 2027 vai estar voando, né? Mas enfim, toda a produção tem a minha mais profunda admiração e respeito. O diretor Apollo, a roteirista Amanda, um abraço imenso aí para ela. E foi uma aventura inteira muito, muito legal. Né? Eu fui apoiado em tudo aquilo que eu podia ser apoiado pela Mosato, então não tenho nada senão agradecer a eles pela oportunidade, por todo esse esforço e esse bom trabalho que vocês têm feito. Bom, agora uma nota pessoal minha, né? Eu trabalharia com eles de novo, né? Pode vir a ter uma próxima oportunidade deles aí. Talvez no ano que vem, talvez no final desse ano e ainda. Bom, sobre isso, uma nota pessoal minha, né? Isso foi algo que eu pensei, eu prometi assim comigo mesmo, assim que eu comecei a trabalhar com dublagem, né? A Amanda, né, roteirista não só dessa série, como de várias outras produções da Mosato, né, ela me elogiou bastante enquanto ator de voz e tudo mais, e me passou alguns contatos e oportunidades da área, né, dela, de São Paulo, que tem aparecido por ali. Bom, eu não moro em São Paulo, como vocês bem sabem, né, eu sou de Minas Gerais. Mas eu me disponho, caso essas oportunidades realmente vingarem e derem um retorno legal, eu me disponho aqui, estou gravando esse vídeo de plena vontade e consciência para toda a posteridade, de que assim, eu me disponho tranquilamente a me mudar para lá, e a nossa vida meio é isso, né, gente? Tipo, a gente tem que se mudar para onde está o dinheiro nessa área. Então eu meio que prometi para mim mesmo, né, nunca me esquecer de quem abriu porta para mim quando eu estava começando. Então, em relação ao Mosato, o mínimo que eu posso fazer é retribuir esse favor que eles já têm feito por mim. Então, sim, se eles quiserem no futuro talvez fazerem uma assessoria, uma consultoria na área, talvez oferecerem oficinas de dublagem, né, para os atores que estão aí em formação, alguma coisa do gênero, olha, no que eu puder fazer para ajudar, eles vão ter minha ajuda. Eu conversei com a Amanda, eu disse que no momento eu realmente não sou ninguém, né? Eu não tenho nome na área, nem nada do tipo. Mas se no futuro, né, no futuro antecipável aí,
eu ser tão dublador, eu me tornar tão dublador quanto ela hoje é roteirista, né, aí sim seria para mim um sinal de que realmente Deus está me abençoando, né? E colaborar com a Mosato é talvez a maneira mais clara que eu tenho aqui agora no momento de retribuir essa ajuda também, né? Então eu preciso também fazer um certo nome, até mesmo para eles também serem beneficiados por isso, né? Então aí se lá no futuro o Rafael dizer, assim, apontar o meu caso, assim, falar, esse cara aí, ó, esse tal de Hayashi, ó, começou aqui. Eu vou dizer, sim, isso é verdade. Sim, eu já tinha também alguns trabalhos no Rio de Janeiro. Mas assim, sim, realmente eles me abriram essa porta e me desculpa, eu não vou me recuar desse chamado. Bom, enfim, no geral isso foi muito cansativo, foi difícil, foi bastante sofrido mesmo, apesar de todos os contratempos, né? E de coisas que não tem como você se esquivar, vai ser difícil de qualquer jeito mesmo. Não tem como mudar a distância entre a minha cidade e São Paulo. Viajar para lá sempre vai ser difícil, sempre vai ser demorado e não há muito que se possa fazer nesse sentido. Mas sim, foi uma aventura incrível, né? Foi muito legal, foi muito divertido. E quando você chega no final disso tudo e você tem essa sensação, né, de um trabalho não só cumprido, né, não só uma missão cumprida, mas um trabalho muito bem finalizado, essa sensação é incrível. Bom, meu trabalho está, né, mais ou menos encerrado, né? Ainda falta fazer a narração da série, que eles ainda vão me enviar, ainda não recebi nada aí ainda. Mas agora também começa o trabalho da pós-produção. E não percam, tá? Se vocês quiserem, digam aí nos comentários, tal, eu vou comentando também maiores novidades que eles também forem me passando e eu também tiver autorização para falar a respeito sobre essa série. Não percam, em breve pela Reinoplay, marcados pelo propósito. Bom, gente, então é isso. Vamos ver ainda o que o futuro nos reserva.